A aula de física de hoje também é sobre cinemática e nós vamos ver sobre um tipo especial de movimento retilíneo uniformemente variado, que é a queda livre e o movimento vertical. Então, eles são uniformemente variados porque a velocidade vai variar de forma constante, porque a aceleração ela é constante. E quando nós falamos em queda livre, quando eu solto um objeto, por exemplo, do topo de um precipício, a aceleração que nós estamos nos referindo é a aceleração da gravidade, certo? Então vamos ver um pouco mais sobre o que é a queda livre. A queda livre ela é um movimento em que eu abandono um corpo de uma certa altura e ele vai cair de forma acelerada. E essa aceleração é a aceleração da gravidade. Quando eu falo em abandono, isso significa que a minha velocidade inicial vai ser zero, porque eu estou pegando a minha bolinha e soltando, então a velocidade inicial é zero. Já a minha aceleração, ela corresponde à gravidade. Nesse caso, a gravidade no planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E quando eu falo em queda livre, o meu deslocamento corresponde à altura da queda, certo? Trouxe algumas equações que nós vamos utilizar nesse tipo de movimento. A primeira delas é a equação de velocidade, que é a do vovô ateu. Então, nessa fórmula aqui, eu já falei para vocês que a velocidade inicial ela é zero. E que a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso simplificar essa fórmula com velocidade final é igual a gravidade vezes o tempo, certo? Já aqui, novamente, nós sabemos que a minha velocidade inicial ela é zero e que a minha aceleração aqui nesse caso corresponde à gravidade. Então, aqui eu falei para vocês também que o deslocamento corresponde à altura da queda. Então, eu posso substituir esses dois valores aqui por h. H é símbolo de altura. Então, h é igual a esse aqui. Quando eu multiplico uma outra coisa por zero, tudo fica zero, certo? Então, aqui eu fico g vezes t ao quadrado dividido por 2. E essa mesma fórmula eu posso utilizar para calcular o tempo. Essa mesma fórmula, então. A gravidade vezes o tempo dividido por 2, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Uma pedra que é abandonada. Então, o termo abandonada já nos remete à queda livre. Então, prestem atenção nesse termo. Ela é abandonada do topo de um edifício de 45 metros. E aí, o exercício pede para nós determinarmos o tempo em que a pedra leva para tocar o chão, qual que é a altura que a pedra vai estar do chão após atingir 1 segundo e qual que é a velocidade que a pedra vai alcançar até chegar no chão. Primeira coisa que eu queria estabelecer com vocês é essa convenção de sinais que eu já falei na aula passada, mas eu queria reforçar com vocês. Sempre que eu tiver um movimento indo para o lado direito, sinal positivo. Para o lado esquerdo, sinal negativo. Se o meu movimento for para cima, positivo. Para baixo, negativo. Quando nós estamos nos referindo à queda livre, o movimento é para baixo, então estejam atentos a isso. Então, estamos nos referindo a tempo de queda. Eu mostrei para vocês que nós podemos utilizar essa formulazinha aqui para falar em tempo de queda. Então, vamos resolver aqui essa continha. Então, h, que é a minha altura, vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo, dividido por 2. A minha altura do edifício, o exercício me fornece e diz que é 45 metros. Tenham cuidado para que todas as unidades de medida estejam no sistema internacional e estejam todas iguais, certo? A aceleração, meu enunciado me fornece que é de 10 vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar o 45 pelo 2. Então, vai dar 90 igual a 10 vezes t ao quadrado. Então, vamos isolar aqui a minha incógnita, que é o t. Então,
t ao quadrado é igual... Esse 10 que estava aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 90 dividido por 10. Vamos dar uma de ninja e cortar. Então, vai ficar t ao quadrado igual a 9. Invertendo aqui só para ficar mais fácil. Então, t é igual. Sempre que eu tiver um número aqui elevado, ele passa como raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Como eu falo em tempo, estou falando em segundos, certo? A segunda coisa que eles querem saber é a altura que o meu móvel, o meu objeto vai estar após 1 segundo de queda. Então, nós conseguimos utilizar essa fórmula também, já que eu conheço o tempo e eles querem saber a altura. Então, eu quero saber a altura após 1 segundo. Então, eu utilizo aqui gravidade 10, que é a minha aceleração, vezes o tempo. Que é 1 segundo elevado a 2 dividido por 2. Então, a altura, 10 vezes 1 elevado a 1 é 1, dividido por 2. 10 vezes 1 é 10, dividido por 2, então H é igual a 5 metros. E a última coisa que o meu enunciado quer saber é qual é a velocidade do meu móvel até tocar o chão. Então, vamos utilizar a fórmula do vovô ateu. Vou colocar aqui, vovô ateu. Velocidade inicial, eu falei para vocês, como se trata de queda livre, ela é 0. Então, eles querem saber a velocidade final. Aceleração da gravidade na Terra é 10, vezes o tempo. Quanto tempo que o meu objeto levou para atingir o chão? Qual foi o tempo de queda? 3 segundos, vezes 3. A velocidade final, 10 vezes 3, 30, não esqueça da unidade, metros por segundo. E o outro movimento, e o último que nós vamos ver, é o lançamento vertical. Como eu falo em lançamento, a gente já consegue presumir que a velocidade inicial ela é diferente de 0, porque eu estou lançando, eu estou forçando o meu objeto ao movimento. Então, a velocidade inicial ela é diferente de 0. E, como é um lançamento vertical, ele ocorre nesse sentido. Vamos lembrar novamente da nossa convenção de sinais. Tudo que vai para cima o sinal é positivo e aquilo que vai para baixo o sinal é negativo. Então, nesse caso aqui, o meu lançamento vertical para cima, a minha velocidade ela está para cima, o sinal é positivo, certo? E a minha aceleração da gravidade ela está para baixo, então ela é sinal negativo, atentem para isso. Uma informação importante que nós temos que considerar aqui é que, como o meu objeto lançado ele vai subir, ele vai ter um tempo de subida e ele vai atingir uma altura máxima. Quando ele atinge essa altura máxima, ele vai inverter o sentido do movimento e vai começar a descer. E esse movimento de descida aqui, pessoal, é caracterizado como uma queda livre. E aí nós entramos naquelas contas que nós vimos anteriormente. Então, para eu calcular o tempo de subida, o tempo que a minha bolinha ou meu móvel leva para subir, eu consigo através da fórmula do vovô ateu. Então, eu tenho aqui o tempo, nós sabemos que a aceleração que nós vamos utilizar é a aceleração da gravidade, que nesse caso é 10, né? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo. A velocidade inicial é diferente de 0, então nós temos que saber. E a velocidade final do meu móvel vai ser 0, que sempre aqui na altura máxima a minha velocidade vai ser 0. Então vamos para mais um exemplo aqui. Um objeto, então eu tenho o meu objeto, ele é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo. Observem que está falando em lançado e para cima, então é para cima, o sinal é positivo da minha velocidade. E aí está perguntando qual a altura máxima que o meu objeto alcança. Eu falei para vocês aqui que a altura máxima é quando a minha velocidade é 0. Então, vamos lá utilizar a fórmula para poder descobrir. Nesse caso aqui, qual que é a única informação que o meu enunciado forneceu? Ele me forneceu apenas a velocidade inicial, certo?
Então, aqui nesse caso, eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final, que eu sei que na altura máxima é 0. Vimos na outra aula que nós temos essas 3 fórmulas e que nós derivamos algumas coisas delas para trabalhar com movimento uniformemente variado e também com queda livre e o lançamento. A única fórmula que nós temos que tem a velocidade, a aceleração que nós conhecemos que é 10, que é porque é a gravidade, e que não tem tempo, é essa daqui, vovô mais 2 asa deltas. Então vamos lá. O enunciado ele quer saber qual é a altura máxima. A altura máxima eu sei que a velocidade final é igual a 0. Qual fórmula nós podemos utilizar? A fórmula do vovô mais 2 asa deltas. Vovô mais 2 asa deltas. O deslocamento corresponde à altura. Então, aqui eu sei que é 0, a minha velocidade final. Minha velocidade inicial, meu exercício forneceu 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade. Pessoal, estejam atentos que eu falei para vocês aqui que o meu movimento é vertical para cima. Então, aqui, quando eu falo para cima, a velocidade ela é positiva e a aceleração ela está para baixo. Então, pela convenção de sinais, para baixo o sinal é negativo. Então, nesse caso, a aceleração corresponde à aceleração da gravidade, mas ela vai ganhar um sinal negativo, vezes o delta S. Então, 0 é igual. 2 elevado a 2 é 4. Com 2 zeros, 400. Mais 2 vezes menos 10 é menos 20. Vezes o delta S. 0 é igual a 400 menos 20 delta S. Eu vou isolar a incógnita, como não cabe aqui, eu vou fazer aqui, pessoal. Então, se o sinal aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então, 20 delta S é igual a 400. Delta S é igual a 400 dividido por 20. Delta S é igual. Vamos cortar 40 dividido por 2, 20 metros. Então, essa é a altura máxima que o meu objeto irá alcançar. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula.